capítulo de número 3. Eu quero fazer essa leitura com os amados essa noite, nesse texto que nos é muito próprio para esta noite. E como um todo, nós estamos vendo que todo o texto de Jeremias, ele traz em si uma grande observação, um alerta para a igreja cuja qual ela, chamada aqui de Israel, ela tem falhado nos seus propósitos. E a gente vê que isso aqui não é justificativa para ficar do jeito que está. Não serve, não vale. Nós precisamos ajustar as contas. A Bíblia vai nos contar aqui no templo de Jeremias. Já estamos hoje no capítulo 3. Não vamos conseguir esgotar o capítulo 3 hoje. Já sabemos qual foi o propósito do Senhor quando levantou a Jeremias. Por aqui Deus estabeleceu ele. Qual foi a condição que o Senhor trouxe sobre ele. E é isso que nós vamos ver essa noite aqui. Tá bom? Em alguns textos, em algumas Bíblias, só para a gente emendar, eu gostaria de pedir um favor, que nos próximos cultos, se você puder, quando receber esses posts aí de Jeremias, se você puder postar no seu Instagram, postar no seu isso, para divulgar, para atrair pessoas para ouvir a palavra, porque quem liberta não é o homem, quem liberta é Jesus. Você vai encontrar em alguns textos disso que nós vamos ler agora, nós vamos encontrar alguns subtítulos mais ou menos sobre o que Deus está tratando específico nesse capítulo 3. O livro de Jeremias todo, ele veio anunciar para a nação que Deus vai julgá-los, que Deus vai julgar os seus pecados, que Deus os levará para o exílio babilônico. Deus usa o profeta Jeremias justamente para trazer a ele, sobre ele, uma palavra que traga consciência aos de Israel e também se chegue a Judá. Então, todo o livro de Jeremias, nós vamos encontrar um profeta anunciando, chorando, apanhando, sendo amarrado, sendo esbofeteado, jogado dentro de uma cacimba. Um profeta que chora muito, chora de tristeza. Às vezes ele chega a chorar em tal ponto que, num determinado momento, ele fala para Deus assim: o Senhor me enganou, o Senhor me levantou para falar e as pessoas não estão te ouvindo e sou eu que estou sofrendo. E ele fala: eu não vou mais falar da tua palavra, mas ele não suporta nem isso que ele fala. E aí ele, minutos, segundos depois, ele volta atrás e diz: não, Senhor, eu continuarei. E por isso ele é chamado do profeta que chora, o profeta chorão. E ele tem o livro das Lamentações de Jeremias, porque todo o ministério de Jeremias foi um ministério de anunciar arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Deus usou a vida dele para ser uma figura que trouxesse para Israel ainda arrependimento. Então, Jeremias, ele sofre também, chora também, porque nas suas visões são tão reais a revelação de Deus para ele, nas suas previsões, que ele vê na visão ou nas visões os horrores que a rebeldia vai trazer, as consequências que a rebeldia trará por causa da nação não ouvir. Por isso ele chora. Ele anda pelas praças e pelas ruas de Israel, em essência as tribos do norte, e ele diz: arrependam-se, meus irmãos, parem com isso, usando a linguagem de hoje, como se é a mesma coisa. Ele dissesse: irmãos, pelo amor de Deus, parem com isso, abandone esse estilo de vida, porque vai vir juízo. E o povo, necas, não estão nem aí, cada um vivendo a sua vida. E assim vai o ministério dele, todo, até que a última palavra de revelação de Deus, no capítulo 1, do que diz a essência do que o Senhor fará com ele, acontece, que é na invasão babilônica. Ele não é morto, ele escolhe. Deus literalmente trabalha com ele. Na versão Almeida, revista atualizada, um dos títulos do capítulo 3 vai aparecer assim: a misericórdia de Deus, apesar
da falta de fé de Judá. Na nova tradução, a linguagem de hoje vai dizer assim, no capítulo 3, o subtítulo, a infidelidade do povo. E na grande maioria das outras traduções vai dizer assim, a clemência de Deus apesar da infidelidade do povo. No contexto do capítulo 3, relendo esse capítulo 3, a mim e a minha interpretação não é de hoje, porque eu consigo ver um Deus, vou usar um termo poético aqui, um Deus que chora, um Deus que pede, larguem disso, parem com isso, não façam isso, voltem-se para mim. Ele usa até um dos seus profetas para que traga essa consciência aos homens, mas os homens daquela época recusaram-se a ouvi-lo. Então, nós vamos encontrar no capítulo 3, no 2 e os subsequentes, até o período da invasão, Deus dizendo, como eu não queria que isso acontecesse. Como eu lamento. Então, vamos lá, capítulo 3, eu vou ler aqui, na minha versão, eu preferi usar hoje a nova tradução na linguagem de hoje, para ficar mais fácil a compreensão de todos nós. Verso 1 de Jeremias, capítulo 3. O Senhor Deus diz, se um homem se divorciar da sua mulher e ela o deixar para casar com outro, o primeiro marido não poderá casar com ela outra vez. Isso mancharia completamente a terra de Israel. Mas você, meu povo, tem tido muitos amantes e agora quer voltar para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Versículo 2. Olha para o alto dos montes e veja. Será que existe algum lugar onde você não agiu como prostituta? Você ficava na beira da estrada esperando os fregueses, como um árabe que espera no deserto para assaltar alguém. Você manchou a terra de Israel com a sua prostituição e os seus vícios. É por isso que não tem chovido, e as chuvas da primavera deixaram de cair. Mas você tem até jeito de prostituta, e mostrou que não tem vergonha. E agora você me diz, tu és meu pai, tu me tens amado desde que eu era criança. Tu não ficarás com raiva de mim para sempre. Povo de Israel, foi isso que você disse, mas continuou fazendo todo o mal que podia. Verso 6. No tempo do rei Josias, o Senhor Deus me disse, você está vendo o que fez Israel? Aquela mulher infiel que virou as costas para mim? Ela subiu em todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores que dão sombra, agindo como prostituta. Eu, o Senhor, pensei assim, depois de fazer tudo isso, com toda certeza ela voltará para mim. Porém não voltou. E Judá, a sua irmã infiel, viu isso. Judá também sabe que eu me divorciei de Israel e que eu a mandei embora porque ela me abandonou e virou prostituta. Mas Judá, a sua irmã infiel, não ficou com medo. Ela também virou prostituta e não ficou envergonhada. Ela manchou a sua terra porque cometeu adultério, adorando pedras e árvores. E o pior de tudo é que Judá, a irmã infiel de Israel, só fingiu que voltava para mim. Ela não foi sincera. Eu, o Senhor, estou falando. Ai, Deus. Aí Deus me disse que, embora o povo de Israel o tivesse abandonado, ainda era menos culpado do que a infiel Judá. Ele mandou que eu fosse até o norte e dissesse ao povo, ó Israel infiel, volte para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Sou bondoso e por isso não ficarei com raiva de você. Não ficarei irado para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando.
Basta você reconhecer que é culpada e que se revoltou contra o Senhor, seu Deus. Confesse que debaixo de todas as árvores que dão sombra você deu o seu amor a deuses estrangeiros e não me obedeceu. Eu, Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz: volte, povo infiel, pois vocês são meus. Eu vou pegar vocês, 1 de cada cidade e 2 de cada grupo de famílias. Eu vou levá-los de volta ao Monte Sião. Eu darei a vocês líderes que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e inteligência. Então, quando vocês se tornarem um povo numeroso naquela terra, ninguém mais falará a respeito da Arca da Aliança. Vocês não pensarão mais na arca, nem lembrarão dela, nem precisarão dela, nem farão outra. E aí, quando chegar o tempo certo, Jerusalém será chamada de trono do Senhor Deus. E todas as nações se reunirão ali em meu nome. Não farão mais aquilo que os seus corações teimosos e maus mandarem. O povo de Israel se unirá com o de Judá, e eles voltarão juntos da terra do norte para a terra que dei aos seus antepassados. O Senhor Deus diz: povo de Israel, eu queria aceitá-lo como meu filho e lhe dar uma terra agradável, a terra mais linda do mundo. Pensei que você ia me chamar de pai e que nunca mais me abandonaria. Mas, como a mulher que trai o marido, assim você me traiu. Sou eu, o Senhor, quem está falando. No alto dos montes se ouve um barulho. São os israelitas chorando e pedindo perdão, porque têm vivido uma vida de pecado e têm esquecido o Senhor, seu Deus. Voltem todos vocês que abandonaram o Senhor, pois Ele vai curar a sua infidelidade. Vocês dizem: sim, estamos voltando para o Senhor, pois Ele é o Senhor nosso Deus. Não recebemos nenhuma ajuda dos deuses pagãos que temos adorado com gritos no alto das montanhas. Só o nosso Deus, o Senhor, pode ajudar o povo de Israel. Por termos adorado Baal, o Deus da vergonha, perdemos tudo que os nossos pais conseguiram desde que éramos crianças, isto é, as ovelhas, o gado, os filhos, as filhas. Vamos nos humilhar, vamos ficar cheios de vergonha, desde o tempo em que o Senhor nos tirou do Egito. Nós e os nossos antepassados temos pecado contra Ele e não lhe temos obedecido. Ao contrário de todos os pecamos. Amém? Palavra do Senhor, nesta tradução muito clara, nos fala que, ao contrário de todos os precedentes do caso de adultério, Deus oferece um retorno a Judá e Ele diz que, como uma adúltera não retorna para o seu marido, e traz dentro do versículo 1 ao versículo 5, o Senhor traz uma referência a um texto. Esse fato aqui se aplica no entendimento da seguinte forma na lei de Moisés. Uma mulher, quando era divorciada de um marido e contraía o matrimônio, literalmente se unia a outro, e no segundo momento, se ela também se divorciasse desse segundo, ela não poderia, o marido dela não poderia recebê-lo, o primeiro marido não poderia recebê-la, porque ela se tornou impura. Ela foi de vários homens. Então, desde o seu primeiro marido, quando ela vai e deita-se, através da forma que se entende como união, aquele primeiro ficou dilacerado e ela se tornou já impura por isso. Quando ela separa-se do segundo e vai para a união com o terceiro, se ela
saísse daquela relação com o terceiro na lei de Moisés, o primeiro marido não poderia mais recebê-la, porque ela se tornou imunda. Ela não podia mais, ela contaminou a linhagem. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 24, do verso 1 ao verso 4, para você entender o perdão de Deus. Verso 1: quando algum tomar uma mulher e se casar com ela, se não lhe agradar por haver achado nela coisa ofensiva, lhe escreverá carta de divórcio, a entregará em sua mão e a despedirá à sua casa, e saída de sua casa poderá ir casar-se com outro homem, e se aborrecer este último, e lhe escrever carta de divórcio, e a entregar em sua mão e a despedir de sua casa, ou se morrer o posterior homem que a tomou para si por mulher, não poderá seu primeiro marido, que a despediu, trazê-la de volta a tomar, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, porque é abominação diante do Senhor. E não hás de perverter a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Qual é o conceito disso que Deus estava trazendo? É o conceito de uma promiscuidade e um conceito também de um coração bruto, de um coração endurecido, de um coração de alguém que, veja o texto, alguém que aborrece o seu marido e que o seu marido de tal forma lhe liberaria. Nós estamos falando aqui dentro da expressão, é coisa perniciosa, é coisa suja, é coisa imunda. Esta coisa que aquele texto diz, lhe daria a carta de divórcio, o Senhor está dizendo aqui em Jeremias capítulo 3, que Ele, o Senhor, ainda que Israel tivesse se deitado com um, com dois, com três, com quatro, com vários deuses, o amor de Deus pela nação era de tal forma que Ele a tomaria de volta, que Ele aceitaria tudo que ela fez de imundícia, que Ele a aceitaria por amor, ainda que Israel tivesse se contaminado, tivesse ido para debaixo dos montes e árvores, prostituindo-se. Esse texto se refere, traindo a Deus e trazendo outros deuses para si. E de fato Israel fez isso. Não foi um dia, não foi um ano, foram anos. E Deus levantando o profeta e dizendo, arrependam-se, parem com isso. Aí o Senhor diz aqui no texto que nós lemos do 1 ao 5 do capítulo 3, eu, Senhor, farei o que outros maridos não fazem. Eu te aceitarei. Eu te perdoo. Não deveria, mas eu te perdoo. Você me enganou. Você fez o que fez. Mesmo assim, eu estou te dizendo, volta-te para mim. E a gente vai perceber que Israel, mesmo assim, não voltou. Por causa da sua dureza de coração, olha o que diz no verso 3 do capítulo 3. O Senhor fez cessar a chuva sobre a nação. A chuva seródia, que era essencial para as plantações. Então, as bênçãos do Senhor prevista no livro de Deuteronômio, essas bênçãos virão sobre ti, a chuva seródia, etc. e tal. Israel, quando virou as costas para Deus, e eu vou dizer de novo, não foi um dia, não foi um ano, não foram alguns meses, foram anos de rebeldia. Sabe, queridos, eu tenho dito aqui que a diferença de consciência da bênção é que muitas das vezes a gente bate no peito e acha que Deus está aceitando o nosso estilo de vida. Que o nosso estilo de vida, tem pão na mesa? Beleza. Estamos ganhando dinheiro? Beleza. Estamos tudo bem? Ok. Acordei no dia seguinte, está tudo bem, está tudo certo, tudo no lugar. Então não é tão ruim assim. Então não está tão perdido assim. Mas perceba que tem uma hora que a bênção se afasta de nós. E eu tenho dito também que, segundo a Bíblia, tem gente que na prova, na luta, ele ainda aprende. É como um filho rebelde, que o pai puxa ali a orelha,
A mãe lhe põe de castigo, lhe dá umas palmadas e diz: não faça mais isso. Se você fizer, ele faz de novo. Aí ele pode ser advertido 2, 3, 4 vezes. Além de tirar o brinquedo, além de não deixar brincar na rua ou com os amigos, outros atos vêm vindo. Mas continua fazendo. Olha que o texto ele é tão interessante que há momentos em que, por mais que se fale, que se ensine, que se explique, o coração é embrutecido. E chega uma hora, como essa aqui, que o Senhor tratou, em que Ele, o Senhor, trouxe sobre a nação uma consequência do que fez. E o texto diz que uma das coisas que para eles era importante e lhes faltou esse também ato é a chuva seródia. A chuva que era tão essencial no tempo deles, para sustento deles e para que eles pudessem plantar e colher, não veio mais. Pensa que isso fez eles voltarem para Deus? Pelo contrário, foram consultar Baal. Foram consultar outros deuses. Para quê? Para, quem sabe, no seu estilo de vida, houvesse uma bênção de Deus para eles, a ponto deles, então, trocando Deus por Baal, pudesse. Lembrando que Baal era conhecido como o Deus da fertilidade, o Deus que mandava a fertilidade sobre a terra e sobre os homens. E o texto, então, nos diz que estes abandonaram o Senhor. Então, por terem abandonado, o Senhor tirou deles a chuva seródia. E então não houve mais. E o que começou a acontecer? Veio a seca. Qualquer pessoa normal se daria conta e falaria assim: eu estou errado, vou me arrepender. Não deveria de ser assim. Não deveríamos de servir a Deus pelas suas bênçãos. Mas a nação, mesmo tirando a chuva seródia, ela continua aborrecendo a Deus. Vem a escassez, e cada vez mais o tempo vai se apertando. E aí o Senhor fala que vai ter um julgamento com eles se eles continuarem disso. Abra sua Bíblia em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, verso 23. Eu gostaria que quem encontrar esse texto lesse para nós bem alto, por favor. Joel capítulo 2, verso de número 23. No livro de Joel, o Senhor traz a eles novamente uma palavra de voltem. Ele está dizendo: eu vou voltar a dar a vocês as bênçãos. Querido, o que é uma terra sem água? O gado não engorda, o trigo não nasce, pronto, já tem fome. Terra que não tem água é terra de sequidão. Se o gado não dá um leite, não vai ter queijo, não vai ter carne, vai faltar alimento no prato. Se a terra não for fértil, então as plantações também não vão pegar, então não vai ter comida. E a nação, mesmo sabendo que Deus é o Senhor, eles trocam. E aí, como eles estão no erro, recusam-se a voltar para Deus e vão buscar em outras coisas, vão buscar em outros deuses. Veja em Levíticos capítulo 26 e 19, que diz assim: e quebrarei a soberba de vossa força, e voltarei vosso céu como ferro, e vossa terra como bronze. O Senhor disse que sobre eles o Senhor traria consequências quando eles insistissem nesse comportamento. O céu de bênçãos, a chuva seródia, tudo que plantasse daria certo, o gado aumentaria. O Senhor tirou a mão e disse: eu vou fazer a terra ficar seca. O céu vai ser céu de bronze, céu escuro, porque não vai cair chuva. Mas, pelo contrário, se vocês se arrependerem,
eu volto a abençoar. Verso de número 7. Quando o Senhor fala, eu disse, eu avisei. Veja o que o Senhor estava querendo dizer para eles. O Senhor, por diversas vezes, os tinha advertido. E no capítulo 3, em todo o livro de Jeremias, fazendo como estamos hoje, uma forma expositiva, o Senhor está trazendo à memória deles assim, eu avisei, eu falei. Mas quer ver eu fazer uma pergunta agora para a igreja? Irmãos, Deus mudou? E o que a palavra diz sobre andar na desobediência? Seria aplicável uma compreensão que as consequências previstas para uma rebeldia à palavra, estaríamos então sujeitos também a algumas consequências? Segundo a Bíblia, sim. Isso não justifica esse estilo, esse hábito de vida. Então, a compreensão daquilo que Deus tem trazido, o Senhor diz para eles assim, eu vos avisei, eu falei anteriormente. Lembrando que o livro de Jeremias, Deus está dizendo, a consequência vai chegar e agora está perto. Lembrando também que Jeremias passou, se não me falha a memória, por 4 ou 5 reis. Então não foi um dia esse aviso de Jeremias. Foi aproximadamente 50 anos Jeremias trazendo esta palavra para a nação. Irmãos, você sabe o que é 50 anos? Sabe o que é 50 anos Deus dizendo assim, arrependam-se, voltem para o Senhor, abandonem os seus caminhos. 50 anos. E sabe o que a nação fez? A nação não se arrependeu. Aí, a gente vai encontrar, como aqui no capítulo 3, o Senhor dizendo, eu falei. Mas sabe o que acontece hoje? O Senhor fala e o seu povo faz de conta que não está ouvindo. Abra sua Bíblia em 2 Reis 17:1. O Senhor advertia então contra Israel e contra Judá, por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai meus mandamentos e minhas ordenanças, conforme a todas as leis que eu prescrevi a vossos pais, e que os enviei por meio de meus servos e profetas. O Senhor está dizendo para a nação, ouvi. Aí eu pergunto para a igreja esta noite, qual é a posição da igreja atual diante da palavra de Deus? Queria ouvir vocês. Qual é a posição da igreja diante da palavra? Como a igreja atual tem reagido diante, por exemplo, de um assunto chamado fugir do meio deles? Como a igreja tem reagido? A igreja não tem se apartado. Quando a igreja diz, quando a palavra diz, sem santidade ninguém verá a Deus, aí vem alguém e prega um evangelho diferente e diz assim, ei, não é bem assim. Você pode fazer, você pode ficar. Aí vem outro e desenha um Deus carrancudo, um Deus violento, um Deus sanguinário, um Deus injusto. E vem culpar os males da terra e dizendo, onde está Deus que não viu isso? A pergunta é, onde estão os homens na obediência à sua palavra? Porque é mais fácil para todos achar um culpado e transferir a responsabilidade do culpado. Aliás, isso começa no Éden, né? Quem te disse que tu estavas nu? Ah, Senhor, antes de mais nada, a mulher que tu me deste. Começa assim. Quando o Senhor fala com Eva, fala, bom, a serpente, né? Porque de outras palavras, o Senhor criou a serpente. Não existe chamar para si uma responsabilidade e dizer, eu fiz. E, no entanto, nós vamos encontrar o Senhor falando sobre este povo, que advertido foi, orientado foi. Como a igreja atual, quando nós falamos assim,
Tessalonicenses, quando nós falamos em Apocalipse, que o Senhor virá buscar, como ladrão da noite, o Senhor arrebatará a sua igreja. Qual é o pensamento que a igreja atual tem? Bom, para muitos isso não passa de um texto. Mas assim como nós estamos lendo aqui esta noite, a palavra de Deus, ela é imutável, ou seja, ela não volta, ela não muda, ela não vai perder a sua essência, vai acontecer. E a Bíblia diz que o arrebatamento acontecerá desta forma, em síntese. Estarão 2 no campo, o que estiver em dia, vai. Estarão 2 dormindo, o que estiver em dia, em tese, vai. E por aí caminha, na síntese do negócio. Não é que Deus vai fazer uma acepção de pessoas. Aqui está se falando na condição de estilo de vida. Então é perigoso demais eu estar dentro do templo, eu estar tomando ceia, ou não estar tomando, e achando que amanhã eu conserto. Amanhã eu largo esse vício, eu largo esse problema, eu largo isso. Amanhã eu tomo jeito. Amanhã ninguém sabe. Aliás, essa foi uma das curiosidades dos discípulos. Acharam que porque eles eram discípulos, Jesus ia falar para eles, vai ser no dia tal, às tantas horas, fica ligado que vai... O Senhor falou assim, não sei. O único que sabe é o Pai. O Pai é que sabe. Por isso, sejais cautelosos. E Jesus, sejam simples como a pomba e prudentes como a serpente. Cautela, prudência. Aí o texto nos fala que Jesus chama, quando ele fala a tua irmã, ele está chamando Judá de irmã de Israel. E lá em Ezequiel 16:46 ele diz, e tua irmã é Samaria. E ela e suas filhas, ou seja, as tribos juntadas à região do norte, ele chama de filhas, a qual habita a tua esquerda. E tua irmã menor, olha como Deus está chamando Judá, é Sodoma, com suas filhas, a qual habita a tua direita. Deus está indignado com o estilo de vida do seu povo. E ele está chamando Judá, terra do rei Davi. Ele está chamando esta terra de Sodoma. Olha o nível espiritual que chegou. E ele chama o povo de Israel, ou seja, as tribos do norte, de povo de Samaria. E fala, tua irmã, Samaria, e as filhas dela. Chegaram nesse nível. Irmão, isso aqui não é um profeta que está resolvendo escrever, é Deus falando, fala isso para eles. E Deus estava falando uma linguagem que eles compreendiam. Quer ver outra coisa, Deus trazendo? Abre Ezequiel 23 aí. Ezequiel 23, versículo 2, 3 e 4. Ezequiel 23. Filho do homem, houve 2 mulheres, filhas de uma mesma mãe. E estas se prostituíram no Egito. Em sua juventude se prostituíram. Ali foram apertadas os seus peitos, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E seus nomes eram Oolá, a maior, e Olibá, sua irmã. E elas foram minhas. E tiveram filhos e filhas. Estes eram seus nomes: Samaria, Oolá, e Jerusalém, Olibá. Deus está dizendo, olha que ponto o meu povo chegou. E nós vamos encontrar os nomes que Deus colocou sobre essas 2 tribos, chamadas Israel, tribos do norte, e Judá, tribos do sul, nomes esses pejorativos. O Senhor está dizendo, irmãos, se você não leu esse texto, nunca na vida, qual é a impressão que você dá desse texto? Um texto pornográfico? Sensual? Não tem a ver com sensualidade? Sim ou não? Sim. Isto é comum dentro de um relacionamento correto, dentro do casamento. O Senhor está dizendo, a minha noiva, a minha esposa, fugiu de mim, me traiu e permitiu que outros fizessem com ela. Deus está usando uma figura de linguagem para trazer o nível de decepção que Deus está. Porque Israel chegou num ponto em que ele magoou
profundamente a Deus. Irmão, se você olhar os termos que o Senhor está dizendo, fala. Quem estava aqui no primeiro culto, primeira noite, capítulo 1, levante sua mão. Você lembra o que Deus falou para Jeremias sobre ele cumprir a missão? Quem se lembra o que ele falou para ele? Quem lembra o que Deus falou para Jeremias lá no finzinho do capítulo 1 sobre ele cumprir ou não cumprir? No final do capítulo, Deus está dizendo, tudo que eu mandar você falar, você fala. Porque se você não falar para eles, você vai sentir o terror mais do que eles vão sentir. Então, Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Você não tem escolha, Jeremias. Você vai avisá-los. Pensa que, qual era o objetivo de Deus? Que houvesse um arrependimento, que houvesse uma volta. Aí o Senhor trata, antes de Jeremias. Agora em Jeremias o cativeiro vai estourar daqui 50 e poucos anos. É o último aviso. Mas, irmãos, são 50 anos, irmã Maria Barbosa. É Deus falando. Eu estou com 54. Tem gente com 60, gente com 80, gente com 40, gente com 30. E talvez alguém diga assim, mas eu escuto essa história de arrebatamento faz tempo. É como alguém dissesse, eu também escuto essa história que o Senhor vai trazer, o dia do Senhor voltará, chegará, e Ele vai julgar. Mas não aconteceu, mas significa que não vai. Deus tem o tempo dele. Primeiro, que um dos requisitos e este evangelho precisa ser pregado em todas as nações para chegar ao fim. Não significa que todos serão salvos, mas que Deus quer que o evangelho seja avisado. E o que Deus está dizendo aqui nesse texto? Vocês chegaram no nível. Agora, entra no raciocínio comigo de igreja. Como a igreja tem se comportado diante da santidade, por exemplo? Como que a igreja tem se comportado? Como têm sido os casamentos na igreja hoje? Entre as ovelhas do Senhor? Casamentos mistos? Como a igreja do Senhor tem se comportado perante a sociedade? Será que tem crente fazendo o que não devia? Não responda. É só para a gente pensar. Será que os profetas do Senhor, se é que a gente pode chamar de profeta, e aqui a gente vai pegar já esse texto, tem falado a palavra ou há um receio de falar e a igreja esvaziar? Um dos pastores que Deus tem usado com muita propriedade nos últimos meses e nesses últimos anos é o reverendo Hernandes Dias Lopes. Deus tem usado ele com boca profética para dizer, igreja minha, despertai. Faça uma comparação no texto que você acabou de ler sobre o que Israel e Judá fizeram. Aí alguém pode pensar assim, bom, pastor, eu não estou conseguindo pensar, imaginar nessa linha sensual. Mas quando a igreja, que é do Senhor Jesus, se deixa ser tocada pelos deuses da terra, não está havendo uma quebra de aliança? Eu não quero aqui, irmãos, usar o púlpito para ficar, por isso, por aquilo. Não, mas pensa como está hoje algumas coisas. Não necessariamente você ou eu, mas talvez eu também. Como propriedades do Senhor, eu vou usar uma linguagem que aqui no mundo todo mundo conhece, principalmente quem já foi do crime. Tem gente acendendo uma vela para Deus e uma para o diabo. Tem gente que está com um pé na igreja e um pé no mundo. Ele nem está no mundo e também não está na igreja. Bom, o Senhor disse que a glória dele não divide com ninguém. Então, logo quem está fazendo coisas que não é, já está no mundo. O texto diz que apesar do Senhor, veja no versículo 10 do capítulo 3, e mesmo com tudo isso, o Senhor os advertindo. Ou seja, ainda assim, apesar da lição dada no caso de Israel, dos resultados fatais da apostasia, da seca, no caso dos saques, que os invasores vinham, batiam em Israel, levavam tudo. Apesar do Senhor não ter feito a chuva seródia a mais cair, e Deus está dando toque neles, eles não se arrependeram, continuaram.
E ainda o Senhor fala da outra irmã, que é Judá. Nem todo o seu coração. E nós fizemos um estudo aqui, eu não sei se foi esse ano ou ano passado, reformas de Ezequias, e falamos um pouco de Josias. A reforma que aconteceu no 8º ano de Josias, ela não foi completa. Não por ele, porque enquanto ele está vivo, o rei, ele tira dos altos, quebra todas as coisas, ídolos, costumes e práticas, mas ele morre e o povo guardou coisas. Vocês estão lembrados da esposa de Abraão, quando sai da casa do seu pai, o que ela levou junto? Quem se lembra? Levou? De Jacó. Desculpa. O que ela levou junto? Deuses. Você lembra que o pai dela foi com unhas e dentes para cima de Jacó? E ele disse assim, vasculhem aqui, se tiver aqui alguém que trouxe dos teus ídolos, que morra, que pague. Quem se lembra desse texto? Você lembra qual foi a justificativa da moça chamada Raquel? A igreja está comigo aqui ou está já depois do culto? Você lembra o que ela falou quando foram chegar nela? O que ela disse? Estou no meu período, no camelo. Ela estava simulando que estava menstruada, para que não fosse revistado, porque, por costume, não se tocava numa mulher nesse período. Ela estava no período da purificação, que nós sabemos é o período normal da limpeza do seu útero e tal, então chamado naquela linguagem, período, uns falam período da imundícia, mas não é limpando o organismo para ficar liberada para fecundar. Ela diz assim, eu estou no meu período. E na verdade o que ela fez? Ela escondeu o quê? O ídolo. Pergunta rápida. O que aconteceu com essa moça depois de um tempo? Quem sabe? É isso mesmo? Vocês estão cientes, segundo, que toda coisa escusa. Pesado isso. Tudo aquilo que não é consertado, tratado, tem consequência. O Senhor disse aqui na palavra que a idolatria desse povo, e a idolatria traz consequência como a morte, mesmo Deus tratando com eles, eles não recobraram o sentido. Segundo Crônicas, capítulo 34, verso 33, diz, e tirou Josias todas as abominações de todas as terras dos filhos de Israel, e fez todos os que se acharam em Israel servir ao Senhor seu Deus. Não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais, todo o tempo que ele viveu. Mas logo após a morte de Josias, voltou de novo a praga da idolatria. E de novo veio problema, ira de Deus, afastar de Deus. Porque não é uma questão apenas de crer numa coisa que não é Deus. São as maldições que vêm junto com esse hábito. As consequências, porque Paulo diz que são os ídolos. Nada são. O que tem por trás deles? Demônios. Então, a idolatria, no seu engano, tem demônio. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem esteve aqui terça-feira no culto? Lembra-se o texto que foi pregado aqui, o que foi pregado terça-feira? Eu vou relembrar a memória dos que vieram ao culto. Aliás, um culto muito abençoado. Saindo Satanás de uma vida, porque o Senhor derramou o seu Espírito sobre aquele que o invoca. Mas se o Espírito de Deus não for mantido ali, este demônio, segundo Jesus em Lucas e Mateus, ele vai para os locais desérticos e áridos. Como ele não encontra
um corpo físico para se manifestar. Ele volta, no seu pensamento ele diz: voltarei para minha casa, que está limpa e adornada. Só que agora ele não vem sozinho. Ele traz mais 7. Então aquela alma agora passa a ter 8 demônios gerenciando a vida dela. Todas as vezes que Israel brincou com isso, as consequências sempre foram pesadas. Versículo 13, e eu vou ter que parar quase que por aqui. O versículo 13, o Senhor diz assim: eu só quero uma coisa de vocês. E aqui tem uma coisa que eu reputo isso assim como algo difícil, mas não impossível. O Senhor está dizendo assim: somente reconheça. Somente reconheça. Mas o que a nação fez? Não reconheceu. E aí, meus amados, o texto diz que o Senhor só isso esperava deles. Uma posição, um arrependimento. Mas o orgulho e a dureza de coração não os deixou que reconhecesse. Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Diz assim o verso de 1 a 3. Todos estão acompanhando comigo? E será que quando te sobrevierem todas estas coisas, a bênção e a maldição que pus diante de ti, e te conscientizares em teu coração, em meio de todas as nações, as quais o Senhor teu Deus te houver expulsado. Ou seja, Deus liberou a terra para eles e colocou os inimigos para fora. Mas veja, e agora vocês me desobedecendo, o Senhor está dizendo: no entanto, verso 2, e te converteres ao Senhor teu Deus, e obedeceres a sua voz, conforme tudo o que eu te mando hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, o Senhor te restaurará de teu infortúnio, terá misericórdia de ti, e voltará a recolher-te de todos os povos, aos quais o Senhor teu Deus te houver disperso. Bom, o texto está dizendo que ainda que a nação tivesse um infortúnio por desobediência, se eles se arrependessem, e qual é o texto aqui? Se eles reconhecessem. Deus não estava pedindo muito, irmãos. Deus não estava exigindo nada a não ser: reconheçam que vocês estão errados. Agora eu pergunto para você: esta é a posição da humanidade? Não, não é. E aí a gente conhece algumas desgraças e tragédias que acontecem na vida secular, na vida familiar, na vida de igreja, na vida ministerial, na vida... Por quê? Porque é uma dificuldade do ser humano por algo que é satânico. O diabo pega essa porta aberta e entra por ela e reina. O Senhor diz ainda nesse texto: ainda que vocês estivessem espalhados pelos caminhos, ainda que vocês estejam colhendo, vivendo esse tempo, o Senhor diz que Ele impede, Jeremias capítulo 2, verso 25, Ele impede que teus pés andem descalços, que a tua garganta tenha sede. Porém, tu disseste: não há mais esperança, não, porque amo estranhos e tenho que ir atrás deles. Olha o que Deus está dizendo para a nação. Deus está dizendo para eles que, apesar de tudo isso, eles ainda estão declarando: a gente não quer. Queridos, eu vou usar uma expressão aqui que é muito antiga, mas eu acho que é aplicável. Às vezes você ganha uma pessoa para Jesus que não conhece, ou nunca conheceu. Mas quando você vai pregar Jesus, às vezes, para quem conhece, está fora, qual é a linguagem que eles usam? Não fale de Jesus para mim. Não quero saber de igreja. Odeio o pastor.
Sempre tem alguém para pagar a conta, menos a própria pessoa. O Senhor diz aqui, porque não reconhecem, vão pagar. E eu volto a bater pela terceira vez, 50 anos, Deus falando isso. E eu concluo a minha frase de 10 minutos atrás. Para muita gente, a bênção só vai ser notada quando perde. Tinha pão na mesa, né, irmão? Tinha cama quente. O emprego estava garantido. Tinha honra. Era habitante do altar. Mas resolvi seguir o meu caminho. Resolvi seguir o meu coração. Tudo bem. Então viva sem a bênção de Deus. Não são escolhas. O mundo não é feito de decisões e de escolhas. Então, busquem Baal. Quem sabe Baal possa te abençoar. E o Senhor está dizendo que essa nação, Ele pediu para elas que elas largassem algo que elas estavam fazendo. Quantos se lembram que assim que Salomão morre, Jeroboão, ele faz um caos. E na região das tribos do norte, se constrói 2 bezerros de ouro. E naquela terra, divide-se Judá e fica Israel. Constrói-se bezerros de ouro e diz, aqui estão os seus deuses. E por muito tempo. Disseram assim, não precisa ir lá em Jerusalém não para prestar culto. Pode adorar aqui mesmo. Sabe uma frase que eu aplico para os dias de hoje? Eu não preciso cultuar todos os dias, Deus conhece o meu coração. Quem já ouviu isso? Engraçado, né? Agora a gente determina. Agora a gente escolhe. Eu escolho esse templo para congregar. E eu digo assim, não preciso não. Deus conhece o meu coração. Eu oro daqui de casa mesmo. Assisto o culto daqui. Estou com saúde. Estou com condição. Está tudo bem. Deus conhece meu coração. Eu sirvo ao Senhor. Ou aí então a gente começa a ouvir coisas, doutrinas, conversas fiadas. Rapaz, aqui coisa mais gostosa é não ter compromisso, né? Em relação a algumas coisas. Você vai quando quer, faz o que quer, veste o que quer, bebe o que quer, fala o que quer, lê o que quer. Que compromisso eu tenho? Pois o Senhor fala, eu não quero apenas esse arrependimento dos bezerros de Betel. Eu quero tudo que está errado. Aí a gente acha que algumas coisas a gente pode manter aqui assim no bolso, que Deus não está vendo. Deus está vendo. Por mais que eu diga, por mais que eu tenha dito que isso aqui é um estudo expositivo, não tem como trazer uma aplicação para os nossos dias. Deus fala não apenas os bezerros em Betel, mas os ídolos em todas as direções. Em todas as direções. Abra sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 16. Versículo 15, 24 e 25. Porém, confiaste na tua beleza, verso 15, e te prostituíste por causa da tua fama, e derramaste tuas prostituições a todo o que passava, para que fosse dele, verso 24 do capítulo 16. Edificaste para ti uma câmara, e fizeste para ti altares em todas as ruas. Em cada canto de caminho edificaste teu altar. Fizeste abominável a tua formosura, e abriste tuas pernas a todo que passava, e assim multiplicaste tuas prostituições. Alguém ainda tem dúvida que Deus está triste quando Ele usa o profeta? Olha o que Ele está dizendo com a nação. Vocês me traíram no mais alto nível de intimidade. Vocês esqueceram do compromisso. Verso 14.
sou casada. Literalmente o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor, isto é, eu sou o marido para vocês. E o que vocês fizeram comigo? Por isso, quem se lembra do capítulo 2, quando o Senhor fala assim, ei, pleiteia comigo, deixa eu te apresentar, o que vocês estão fazendo comigo? Quem se lembra desse texto, com o início do capítulo 2? Pleiteia comigo, olha o que vocês fizeram. E a nação ficou inércia. E para a gente parar, porque eu acho que já foi, 9h28, vou ter que parar aqui. Abra Jeremias 31, eu quero que alguém leia, 31 e 32. Outro irmão abra para mim em Oséias 2:19. E outro Isaías 54:5. Então eu vou ter que parar aqui e continuo daqui para frente, quinta-feira que vem. Jeremias, o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor e marido para vocês. Jeremias 31, 32. Quem encontrou pode ler bem alto, por favor. Vamos para o livro de Oséias. Vai até o irmão que está lendo, Silvia. Vamos para o livro de Oséias, capítulo 2 agora. Quem vai ler? Verso 19 e 20. A Silvia vai levar o microfone até você. Vou repetir. Oséias 2, do verso 19 ao verso 20. Bem rápido. Pode ler, por favor, quem vai ler. Desportar-te-ei comigo para sempre. Desportar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Isaías 54, levanta a mão quem vai ler. Verso 5 para a Silvia levar o microfone para você. Isaías 54, verso de número 5. Quem encontrou para ler para nós? Lá atrás, rapidinho. Alguém aí? Levanta a mão quem achou. Aqui, Silvia. Rapidinho, Silvia, tem que correr. Pode ler. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. O que o Senhor é de Israel? O teu? Pode falar, irmão. O teu marido. Eu paro aqui para a gente continuar quinta-feira que vem, que são 9h30. Todos entenderam até aqui por que algumas coisas aconteceram com Israel? O Deus da aliança tirou eles do Egito, os introduziu numa terra que emana leite e mel. Deus afugentou os seus adversários. Tudo que eles plantavam dava certo. Uma única coisa Deus falou para eles: não me abandonem. Eu sou o Senhor e a minha glória a outro não darei. Amém?